a todos vocês, estamos aqui reunidos para mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Ludmila Dutra. Vamos agora verificar o que estudaremos na nossa aula 19. O objeto de conhecimento, biodiversidade e ciclo hidrológico, a primeira parte. O detalhamento, sistemas agrícolas, intensivo e extensivo. Atividades agrícolas de jardinagem, itinerante, plantation, familiar, subsistência e técnicas de terraceamento. Atividades agrícolas e agricultura familiar na Amazônia. Vamos agora para o momento da nossa aula. Nós vamos estudar sobre uma importante atividade econômica que vai estar ligada ao setor primário, onde tudo se inicia através aí das atividades econômicas, né? O setor primário, secundário e terciário, onde um acaba dependendo do outro. Porém, onde tudo se inicia vai ser através do quê? Das atividades realizadas no campo, através dos sistemas agrícolas. E nós iremos estudar como é que vai ocorrer esse uso do solo, os desenvolvimentos que acabam ocorrendo com o passar dos anos, através desses sistemas agrícolas, tá bom, gente? Mas um dos principais fatores que nós iremos estudar vai ser realmente a utilização do solo, tá bom, gente? Porque essa parte do solo vai ser o primordial, é de onde vêm esses recursos naturais que vai ser necessário para os consumidores, para o processo de industrialização, posteriormente para o comércio. Então, tudo isso acaba ajudando e facilitando muito, tá bom? Mas o que nós temos que entender em relação aos estudos do uso do solo na agricultura? Olha só, as atividades agrícolas, gente, elas modificam a paisagem rural, tá? Assim como ocorre também as mudanças nas cidades. E isso vai fazer com que essas atividades da agricultura, elas acabem modificando aquela paisagem rural, tá? Agora, o uso do solo, ele vai ser alterado de acordo com as características naturais de cada região, porque cada região vai ter ali a sua especificidade, né, gente? A gente observa que vamos ter áreas montanhosas, pode ter áreas mais planas, então isso acaba ali alterando em umas áreas mais através do uso do solo, enquanto em outras áreas não ocorrem tantas modificações. Mas além dessas características naturais daquela região, as condições como o tipo de clima, o relevo, o tipo de solo também afetam, né, como o espaço ele acaba sendo modificado. E as diferentes condições naturais que exigem técnicas específicas voltadas à parte de agricultura, tá? Agora, cultivos como o da cana-de-açúcar, né? A gente vai observar que vão ser mais comuns em climas quentes e a gente observa que não vão ser encontrados em países com os climas mais frios, né? Então, o uso do solo na agricultura, gente, vai depender desses fatores. E um dos exemplos vai ser aí o cultivo da cana-de-açúcar. Mas também as técnicas de irrigação vão ser usadas, né, ali em áreas com pouca chuva, ou até mesmo quando ocorrem estiagens prolongadas. Então, tudo isso também acaba ali caracterizando uma área. Se pode plantar determinado cultivo ou não, né? Então, a gente observa que os cultivos, gente, eles vão ser bem específicos de cada área, tá? Agora, o uso do solo também depende do relevo. Então, é aí que pode ocorrer o quê?
o terraceamento, tá? O terraceamento, gente, ele é utilizado em áreas com relevo acidentado e normalmente é para evitar a erosão e facilitar o cultivo naquela área, tá? Então, o uso do solo, principalmente com atividades da agricultura, ele vai ser ali bem específico em determinadas áreas, tá? Agora, o sistema agrícola, gente, em relação à sua produção, pode ser através de uma produção extensiva ou intensiva. Quais serão as características aí da produção extensiva? Extenso é um sistema de cultivo que usa insumos limitados, né? Ou seja, o trabalho, o investimento, o maquinário, né, vai estar relacionado ali, sendo comparado com a terra cultivada. Nessas áreas, gente, da produção extensiva, o uso de técnicas rudimentares, né? Geralmente ali apresentando baixa produtividade por unidade de área cultivada. Uma produção extensiva utiliza técnicas mais naturais de plantio, né? E também da defesa de pragas. Ocorre pouca utilização de fertilizantes químicos, pouco uso, né, de pesticidas e irrigação controlada. E o cultivo acaba ocorrendo em grandes áreas abertas, tá? E isso vinculado a uma produção extensiva. Nessa produção extensiva, gente, nós vamos ter as vantagens e as desvantagens. E quais serão essas características aí dessa agricultura extensiva? Gente, apresenta vantagens, né? Como que a preservação ali dos ecossistemas naturais daquela área, o menor uso de insumos e redução ali dos impactos à saúde humana também vai estar relacionado, né, a essas vantagens. No entanto, a gente vai verificar, gente, que possui uma pouca produtividade ali por área, depende fortemente de recursos naturais, como a chuva, e acaba sendo mais vulnerável, gente, por conta das mudanças climáticas, principalmente nesse período que estamos vivendo de mudanças climáticas, né? Além de apresentar menor eficiência ali no uso de água e fertilizantes, o que acaba podendo gerar determinados desperdícios, tá? Por conta de ter técnicas mais rudimentares. O uso de tecnologia é utilizada, sim, porém em menor quantidade. Diferente de um sistema agrícola baseado numa produção intensiva, tá? A produção intensiva, gente, vai se referir ao quê? À intensificação e mecanização da agricultura com o objetivo de quê? De aumentar a produtividade em um determinado local. Então, o principal objetivo de uma produção intensiva vai ser de quê? De aumentar a produtividade de um determinado local, de uma determinada terra. Nessa área, gente, pode ocorrer ali a irrigação controlada e o uso de maquinários agrícolas. Olha só, já utiliza um maquinário avançado, né? Onde visa obter altos rendimentos por área cultivadas, tá? Então, a gente observa aí o desenvolvimento bem maior numa produção intensiva, tá? Agora, as técnicas utilizadas, né, como plantio em larga escala, em grande quantidade mesmo, com essa produção intensiva, a aplicação de fertilizantes químicos e agrodefensivos, o controle rigoroso de pragas e doenças
vão estar inseridos nessa produção intensiva por conta realmente ali da quantidade que se é produzido. E normalmente essa utilização aí, né, de fertilizantes para ocorrer essa produção intensiva, né, vai estar ligado a esse sistema agrícola que normalmente é para venda para outros países. Então, essa técnica ela acaba ajudando a aumentar a quantidade de produção. Mas também teremos as vantagens e as desvantagens da agricultura intensiva, tá? Onde utiliza a tecnologia como as estufas, a hidroponia e até mesmo, gente, sementes geneticamente modificadas, tá? Permite também que essa utilização de uma agricultura intensiva vai acabar permitindo o quê? Um maior controle ambiental, tá? Aumento ali da produtividade e também a redução de custos, né? E também da intervenção humana, onde o ser humano ele acaba ali estando somente naquela área de utilizar o maquinário, enquanto a máquina ela acaba, né, tendo uma maior facilidade para ter aquele cultivo. Porém, gente, essa agricultura intensiva, ela vai ser mais comum em países desenvolvidos, tá? Então, acaba ali tendo uma certa desvantagem a país ainda que está em fase de desenvolvimento. Então, vai ser mais comum em países desenvolvidos ou em regiões mais ricas, tá? Mas quem sabe, com o passar dos anos, esses países eles também acabem aí se adaptando a essa agricultura intensiva, tá bom? Mas, além, né, desse sistema agrícola voltado à produção intensiva e extensiva, também vamos estudar sobre a agricultura de jardinagem. A agricultura de jardinagem, gente, vai se tratar ali de uma agricultura de subsistência. E esse tipo de agricultura vai ser muito comum no Sudeste Asiático, voltada principalmente para o cultivo de arroz, tá? As plantações vai ser semelhante a jardins mesmo, e são organizadas em terraços para evitar o quê? A erosão, essas áreas de relevo que a gente pode observar aí na imagem, né? Áreas montanhosas, observem aí o terraceamento que está ocorrendo, gente. Então, a gente realmente observa, né, essa parte aqui, ó, tudo isso é terraceamento, já foi uma área modificada, tá? Por conta de não ocorrer o quê? O processo de erosão. Imagina aqui uma quantidade de chuva elevada, né? Se fosse reto aqui, com o passar dos anos, ia provocar o processo de erosão com a agricultura. Porém, com esse terraceamento que deixa um pouquinho mais reto, né, isso acaba aí facilitando. Agora, essa produção, né, ela acaba sendo destinada principalmente ao consumo interno, tá? Com diversidade de cultivos obtida principalmente por conta da rotação de culturas, pela mudança dessas culturas, desses cultivos. Um período eu vou plantar arroz em uma área, no outro local eu vou plantar milho e eu acabo modificando, o outro eu acabo produzindo soja, tá? Então, acaba tendo essa rotação de culturas. Baseia-se, gente, no trabalho mais manual, com o uso de ferramentas simples e exige, lógico, conhecimento sobre o solo. Ali tem que saber se aquela parte que está ocorrendo esse terraceamento, aquele solo ele vai estar ali adaptado àquele tipo de cultivo. O clima também, né? É necessário saber ali se vai influenciar aquele tipo de cultivo ou não. E os períodos ideais para o plantio. Tudo isso caracterizando aí a agricultura de jardinagem, com o desenvolvimento aí desses sistemas agrícolas. Mas além da agricultura de jardinagem, também teremos o quê? A agricultura itinerante. Uma agricultura itinerante, gente, é uma prática que consiste em quê? Em derrubar e queimar a floresta
para limpar aquela área, limpar aquele terreno e cultivar a terra por 1 ou 2 anos. E depois disso, né, realizando ali o plantio, abandonar, até que aquela área ela tenha ali a sua regeneração natural do solo, tá? E nesse período que ocorre essa regeneração, espera-se ali que ela esteja com todo o seu pousio completo, tá? Ocorre, então, o início com sua derrubada, né? Aquela área ali que tem a vegetação, tira aquela vegetação, queima, né? Durante o período, e no período tem que ver ali se aquela área ela vai estar apta, né? Para o cultivo, tá? Com a perda realmente ali de minerais, tem que repor aqueles minerais. Com o passar do tempo, tendo cultivo, vai ter a colheita. Deixa acabar ali aquele período de 1, 2 anos, tendo cultivo, tendo a colheita. Vai ter futuramente, para de utilizar aquela área para ocorrer o pousio curto daquela região, né? Para ocorrer ali a regeneração natural realmente daquele solo e, consequentemente, ter uma vegetação mais alta, né? E acaba tendo ali todo esse processo normalmente. Então, o agricultor, gente, em uma agricultura itinerante, ele muda, né? Periodicamente o lugar de plantio, pois a prática, ela, com o passar do tempo, acaba causando o quê? O esgotamento do solo, até porque passou por aquela área ali de queimada, né? Então, essa agricultura itinerante, gente, essa prática agrícola, acaba sendo comum em áreas com solos pobres, onde tem um clima árido ou semiárido e uma baixa disponibilidade de água. É considerada sustentável, pois contribui para a conservação do solo e a preservação da biodiversidade, porque tem aquele período em que vai ocorrer o quê? A regeneração do solo, né, daquela vegetação. Então, os agricultores, gente, né, dessa agricultura itinerante, acabam utilizando resíduos orgânicos como adubo natural e aplicam técnicas como essa rotação de culturas, tá? E também ocorre o descanso do solo e, consequentemente, o manejo integrado com a natureza, tá? Essas vão ser as características de uma agricultura itinerante. O nome já fala, vai ocorrer durante o período, deixa aquele período ali, abandona aquela área, deixa se regenerar, com o tempo volta e acaba provocando aí outros tipos de cultivos, tá? Além da agricultura itinerante, também teremos a agricultura de plantation, tá? Surgiu o plantation, gente, com o colonialismo dos séculos XV e XVI, sendo posto aí em prática nas colônias dos países ali que acabaram surgindo posteriormente, as colônias tropicais do continente americano, na África e na Ásia. É uma produção do tipo monocultora, tá? Que acaba produzindo somente o tipo de produto, uma matéria-prima, voltada para o mercado externo, para ser vendidos com produção em larga escala. No Brasil, tinha-se essa agricultura de plantation e continua sendo utilizado no nosso país em regiões principalmente onde tem o cultivo da cana-de-açúcar, além de outros países, né, como na Índia, na Colômbia, em vários países da América Central, tá? Uma agricultura de plantation, gente, vai ter ali algumas características, né? E essas características do sistema do plantation, elas foram modificadas, né, com o passar dos anos, e outras foram adicionadas, observando ali o que era necessário fazer para melhorar. Agora, quais serão essas características? Olha só, a gente vai estudar, gente, que essas características, né, vai vir através aí de grandes investimentos e lucros, né, daquela área que está ocorrendo o plantation
plantation, tá? O trabalho assalariado com uma mão de obra barata, principalmente para os trabalhadores braçais também, porque anteriormente realmente era utilizado ali o trabalho escravo no período da colonização, a participação de investidores nacionais e estrangeiros nessa região, incluindo, gente, multinacionais agrícolas. Além disso, no Brasil, a gente vai estudar que os principais produtos agrícolas, né, vai estar voltado ali com o café, com a soja, com o cultivo do cacau, da laranja, o algodão, o tabaco e também o açúcar, muito vinculado aí com a cana-de-açúcar, tá, gente? Parte da produção acaba sendo mantido in natura, não é modificado, realmente fica ali aquela parte natural, enquanto a outra é levado realmente para o processo de industrialização, tá? Isso muito vinculado a esse desenvolvimento de uma agricultura de plantation, onde realmente são grandes áreas ali onde se produz matérias-primas, normalmente para ser vendido para outros países. Então, tem que ter o quê? Uma qualidade elevada, tá bom? E além da agricultura de plantation, também teremos a agricultura familiar. O nome já fala para gente. A agricultura familiar é um sistema produtivo que acaba concentrando o quê? A gestão da propriedade e da maior parte da mão de obra no núcleo familiar, entre os seus familiares ali daquela área. Geralmente, acaba sendo desenvolvida em pequenas propriedades, né, ao contrário de uma agricultura comercial, né, de plantation, que utiliza aí grandes extensões de terra. Realmente, a agricultura familiar ela fica ali naquela região, naquela comunidade, né, produzindo para aquela área bem menor. Tá? Então, essas características aí vinculadas à agricultura familiar. Então, a gente observa essas características, né, dos sistemas agrícolas, o desenvolvimento que ocorre, as técnicas que são utilizadas. E com o passar dos anos, foi necessário realizar, né, censos, tá? Realizados principalmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E um deles, gente, acabou surgindo o censo agropecuário. Nós iremos analisar aí o período de 2017. Olha só, no período de 2017, 77%, que dá em torno aí de 3,9 milhões de estabelecimentos, né, agropecuários no país, eles vão ser classificados como uma agricultura familiar, tá? Então, através do mapa, a gente pode observar e olha só, né, as áreas que têm essa quantidade de estabelecimentos agropecuários vinculado aí a uma agricultura familiar. Olha o estado do Amazonas, vai ter acima aí de 80%, né, dessa agricultura vinculada a uma agricultura familiar. Toda a parte aí da região norte, praticamente, pega várias partes do Nordeste, diferente da região centro-oeste, sudeste, né, e sul, tá? Onde acaba tendo uma baixa nessa parte aí de uma agricultura familiar, tá? Então, 77% aí dos estabelecimentos agropecuários vão ser classificados como uma agricultura familiar. A agricultura familiar, gente, vai ser responsável por 23% do valor total da produção agropecuária, tá? Em torno aí de 107 bilhões de reais, equivale aí a 23% de toda a produção agropecuária brasileira. Então, a atividade do setor primário ajuda muito no produto interno bruto do nosso país. Ainda em relação ao censo agropecuário de 2017, o IBGE coloca para a gente que a agricultura familiar ocupa uma área de 80,89 milhões de hectares, que corresponde a 23% da área total, tá? Pernambuco, Ceará e o Acre têm os maiores
tem as maiores proporções de área ocupada pela agricultura familiar. Já a parte dos estados do Centro-Oeste e São Paulo, que está localizado na região Sudeste, vai ter aí as menores, tá? Olha só, o Amazonas, após aí Pernambuco, Ceará, o Acre, Sergipe, né, vai estar aí em quinto em relação a essa quantidade de áreas ocupadas com a agricultura familiar. Em 2017, gente, a agricultura familiar, ela empregava 10,1 milhões de pessoas, o que representa aí 67% do total de trabalhadores nos estabelecimentos agropecuários. Olha só a região norte, com 15,4%, né? Olha só, a Nordeste vai ser a maior, com 46,6%. O Sudeste, com 16,5%. Região Sul, 16%. E o menor vai ser a região Centro-Oeste, com 5,5% em relação aí à agricultura familiar. Tá? Então, a agricultura familiar, gente, ela acaba se desenvolvendo em todas as regiões, porém, muito marcante aí no Nordeste e no Norte, tá? E como é que vai estar essa agricultura familiar na Amazônia? Gente, a agricultura familiar na Amazônia, legal, ela ocupa aí em torno de 22% das terras rurais e emprega mais de 2,3 milhões de pessoas, tá? Representando aí 74% da força de trabalho, tá, agropecuário na região. Agora, em 2017, a gente vai verificar que gerou aí cerca de 28 bilhões de reais, tá? Porém, a gente observa, né, que essa geração de renda na área da Amazônia Legal, apenas 11%, né, acessou aí ao crédito rural disponível, tá? As mulheres ocupam em torno aí de 82% aí dos empregos no setor, somando aí 764 mil postos, tá? E isso vinculado à área da Amazônia, às atividades da agricultura familiar, ok? Então, essas atividades, gente, elas acabam aí se desenvolvendo com o passar dos anos, né? O produto interno bruto do Brasil está muito vinculado a essas atividades do setor primário. Então, a gente observa a importância da agricultura, a importância da pecuária para a economia do país. Tá? E, além disso, a gente também pode observar outras atividades que são realizadas. E uma delas, gente, vai ser os sistemas agroflorestais, que tem a sigla SAFS, as SAFs, que integram aí culturas agrícolas com as árvores frutíferas, espécies florestais e criação de animais, simulando o quê? Uma estrutura natural das florestas. Essas áreas, gente, onde ocorrem os sistemas agroflorestais, são eficazes principalmente aí na recuperação de áreas que já foram degradadas, tá? Combinando a parte do cultivo de plantas com o plantio de árvores, para recuperar realmente aquela área que foi muito degradada. Agora, qual vai ser o principal objetivo dos sistemas agroflorestais? Formar uma floresta produtiva e diversificada, e que isso acaba garantindo uma alta produtividade sem a necessidade de novos desmatamentos. Realmente ali é diminuir o impacto ambiental naquela área que já foi tão impactada, tá? Então, realizar atividade de agricultura, realizar atividade da pecuária, porém com a recuperação com o cultivo de árvores que não precisem derrubar futuramente, tá? Mas, além dos sistemas agroflorestais, também teremos os sistemas silvipastoris, tá? Esses sistemas de silvipastoris, gente, vão combinar árvores
com pastagens e a criação de animais que acabam integrando espécies florestais e leguminosas que acabam melhorando ali o solo e acabam servindo também de alimento para os animais, tá? Envolvem uma agricultura, uma pecuária e a floresta, com a implantação ali geralmente feita pelo plantio de árvores, né, em áreas de pastagem. E isso a gente observa muito com o cultivo de castanheira, seringueira e copaíba, com a criação de bois, cavalos e ovelhas, tá? Então, são sistemas que estão sendo utilizados muito atualmente, né, para realmente ajudar nesse processo ali de diminuir a degradação ambiental, tá certo? Tanto o sistema agroflorestal quanto a silvipastorista, certo, gente? E assim a gente finaliza esse momento da nossa aula.